Vamos começar com um exercício de imaginação. Em vez de olhar para o abdômen como a gente sempre faz, sabe? De fora para dentro. Pensando em pele, gordura, músculos. Isso. Vamos inverter tudo. O que a gente veria se estivéssemos dentro da cavidade abdominal, olhando para a parede por dentro. Qual é a vista que os nossos órgãos têm, né? Exato. É. É uma mudança de perspectiva que transforma completamente a nossa compreensão. Como assim? A parede abdominal deixa de ser só uma superfície e se revela como uma verdadeira obra de engenharia. É uma arquitetura complexa. É como estar dentro de um prédio e finalmente entender como as vigas funcionam. Perfeito. É exatamente isso. E essa é a nossa análise de hoje. Com base numa descrição anatômica bem detalhada, a gente vai fazer essa viagem de dentro para fora. Para desvendar essa arquitetura de músculos, membranas, vasos. E o objetivo não é só decorar nome, né? Ele entender por que cada camada está exatamente onde ela está. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Então, vamos nos posicionar. Imagine que a gente está lá dentro, no lugar dos intestinos, e olhamos para frente. A descrição diz que, para facilitar a nossa visão, as camadas de músculos foram cortadas. E logo de cara, um deles se destaca, o mais profundo. O músculo transverso do abdômen. Exato. E o nome dele já entrega tudo, né? Suas fibras correm na horizontal, de forma transversa. Envolvendo o abdômen, de um lado ao outro. Isso. Pense nele como se fosse um espartilho ou uma daquelas cintas de musculação que a gente já nasce vestindo. Uma cinta natural, que interessante. E qual é o efeito prático disso? Bom, quando você tosse, ou dá uma risada bem forte, ou vai levantar algo pesado, Sim. é esse músculo que se contrai primeiro. Ele aperta tudo, aumenta a pressão dentro do abdômen, e essa pressão interna é o que estabiliza a sua coluna por dentro. É o nosso estabilizador mais profundo. Então, fortalecer o core não é só estética. De jeito nenhum. É fundamentalmente sobre proteger a sua lombar. Entendi. A descrição que a gente está analisando também fala que esses músculos terminam em uma aponeurose, uma membrana mais clara. Isso. Eu sempre achei que músculo terminava em tendão, tipo uma corda. O que é essa aponeurose? É só um tendão achatado? Essa pergunta é ótima, porque a distinção é crucial. Sim, você pode pensar nela como um tendão em formato de folha, sabe? Uma lâmina larga de tecido conjuntivo. Certo. Enquanto o músculo é a parte que contrai, a carne, a aponeurose é a estrutura que ancora esse músculo em outras estruturas. E onde ela se ancora nesse caso? No caso dos músculos da parede abdominal, elas se ancoram umas nas outras, bem no meio do abdômen, formando uma linha central super forte, a chamada linha alba. Então, as aponeuroses dos músculos laterais se encontram no meio, como se dessem as mãos. Exatamente essa imagem. O que é fascinante aqui é essa integração. Não é só força bruta. É um sistema que combina a flexibilidade do músculo com a resistência da aponeurose. Para criar uma parede que protege, mas também se move. Isso. Permite que a gente se dobre, respire, que o abdômen se expanda. Faz todo sentido. E continuando essa nossa exploração por dentro, a descrição aponta para um marco visual crucial, um pouco abaixo do umbigo. Ah, sim. É aqui que fica bem interessante, a chamada linha arqueada. A linha arqueada. Ela é o ponto de virada da nossa história. É um marco anatômico que representa uma mudança súbita, drástica, na organização dessas camadas. Então vamos explorar essa fronteira, o que acontece acima e o que acontece abaixo dela. Acima da linha arqueada, o músculo reto abdominal, o famoso tanquinho, vive dentro de uma espécie de estojo. Um estojo. Sim, ele é envolvido tanto na frente quanto atrás pelas aponeuroses dos outros músculos. Como um sanduíche completo. O músculo é o recheio e as aponeuroses são as duas fatias de pão. A analogia é perfeita. É uma bainha completa, uma estrutura de suporte bem robusta. Ok, e abaixo da linha? Aí que tudo muda. A descrição é clara. A camada posterior dessa bainha, o pão de trás do seu sanduíche, Sim. simplesmente desaparece. De repente, todas as aponeuroses dos músculos laterais passam apenas pela frente do músculo reto. Peraí. Isso parece um erro de projeto. Por que a evolução deixaria um ponto fraco tão evidente bem ali? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não tem um consenso absoluto, mas a teoria mais forte é que não é um erro e sim um trade-off. Uma troca. Uma troca? É.
Essa flexibilidade na parte inferior da parede é necessária para permitir a expansão de órgãos como a bexiga ou, em mulheres, o útero na gravidez. Ah, entendi. Então a gente ganha flexibilidade e capacidade de expansão. Mas perde um pouco de força estrutural. É uma troca. Nossa! Então se a gente pudesse passar a mão nessa parede interna, a sensação mudaria muito ao cruzar a linha. Completamente. Seria como passar de uma parede de tijolos para uma de gesso, talvez. Sério? Sim. Acima da linha, você sentiria a rigidez da bainha completa por trás do músculo. Abaixo, a bainha some e o que te separaria dos órgãos seria basicamente o músculo e uma membrana bem mais fina, a fáscia transversal. Que não é a mesma coisa que a aponeurose. Não mesmo. Se a aponeurose é uma lona de caminhão super forte, a fáscia é mais como um filme plástico resistente. É forte, mas não aguenta a mesma tensão. E essa mudança de terreno tem consequências, imagino. Com certeza. É o motivo anatômico pelo qual as hérnias inguinais e outras hérnias da parte inferior do abdômen são tão comuns. Então não é um defeito. Não. É uma característica do nosso design. A natureza nos deu uma parede mais complacente ali, mas o preço é um ponto de fragilidade estrutural. É impressionante a quantidade de detalhes, de nomes para memorizar. Músculo transverso, reto abdominal, aponeurose, fáscia, linha arqueada. É complexo. Eu fico pensando na dificuldade que um estudante de medicina enfrenta para não só decorar isso, mas para criar um mapa mental 3D que funcione na prática, sabe? Exato, na hora de um diagnóstico ou de uma cirurgia. Meu cérebro tá tentando montar esse quebra-cabeça. Ufa! E esse é o maior desafio da anatomia. Não é sobre memorizar listas, é sobre entender as relações espaciais, as relações funcionais. E como se faz isso? Com muita repetição e principalmente testando o conhecimento o tempo todo, com casos clínicos, questões que te forcem a pensar, ok, se a estrutura é assim, o que acontece se algo dá errado aqui? Falando exatamente sobre essa necessidade de testar o conhecimento, a gente sabe que dominar tantos detalhes exige muito preparo. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma forma de transformar toda essa complexidade em um conhecimento que realmente fica. Sem dúvida. É uma ferramenta valiosa para construir esse mapa mental tridimensional de que a gente estava falando. Exato. Mas voltando para nossa visão interna, a parede não é feita só de camadas de músculos e membrana, certo? Não, claro que não. A descrição também destaca a fiação e a tubulação que correm por dentro. Tem vasos sanguíneos importantes ali. Sim, a anatomia nunca é só estrutura. É também sobre a manutenção e a nutrição dessa estrutura. A fonte aponta para os vasos sanguíneos epigástricos inferiores e superiores. Eles são a linha de vida dessa região, então. Exatamente. Mas eles não ficam vulneráveis ali dentro da parede se um cirurgião faz uma incisão, por exemplo? Não tem risco? Tem. E esse é um ponto crucial na cirurgia abdominal. A localização exata dos vasos epigástricos inferiores é um mapa que todo cirurgião precisa ter na cabeça. Principalmente em cirurgia por vídeo, imagino. Principalmente. Danificar esses vasos pode causar sangramentos graves e transformar um procedimento simples numa emergência. A anatomia aqui não é teórica, é um guia prático. E por onde eles correm para se proteger? Eles sobem justamente por dentro da bainha do reto, aquele estojo que a gente descreveu. Viajam protegidos entre o músculo e as aponeuroses. Ah, que inteligente! E o mais elegante é como eles funcionam. Os vasos epigástricos inferiores vêm de baixo, da região da pelve. Certo. E os superiores vêm de cima, da região do tórax. E no meio do caminho, ali perto do umbigo, eles se encontram. Eles se conectam. Sim, eles se anastomosam. É o termo técnico para essa conexão. Isso cria uma rede redundante de suprimento de sangue. Um plano B da natureza. Exato. Se por algum motivo o fluxo de uma direção for comprometido, a outra pode compensar e garantir que o músculo não morra por falta de oxigênio. É um design incrivelmente resiliente. Muito. Quer dizer, no fim das contas, a parede do abdômen tá mais para um motor ligado do que para a parede de uma casa, né? Precisamente. Ela tá o tempo todo queimando combustível, precisando de reparos. De um fluxo constante de material para se manter funcionando.
Ver esses vasos na nossa visão interna é um lembrete poderoso de que a gente está olhando para um tecido vivo, dinâmico. Então, vamos juntar as peças. Para mim, o primeiro grande ponto é o poder da perspectiva. Olhar a parede abdominal de dentro para fora revela uma arquitetura que a gente nunca imaginaria. Concordo. O segundo ponto, para mim, é a linha arqueada. Ela deixa de ser só um nome num livro e se torna a chave para entender um compromisso evolutivo. A troca entre estabilidade e flexibilidade. Isso, que explica por que certas áreas são mais suscetíveis a problemas como hérnias. Não é um defeito, é uma consequência do nosso design. E o terceiro ponto que os vasos sanguíneos deixaram claro é que essa parede é um sistema vivo, integrado. A engenharia dos músculos só funciona porque tem um sistema de nutrição inteligente correndo por dentro dela. Uma arquitetura viva. Essa é a definição perfeita. Isso me deixa com um pensamento final. Manda? Nós estabelecemos que, abaixo da linha arqueada, a parede posterior que suporta o músculo reto é visivelmente mais fina. E entendemos que isso é um trade-off. Certo. Então a pergunta para refletir é, sabendo disso, como essa característica anatômica específica, essa fragilidade planejada, poderia influenciar não apenas a formação de hérnias, mas também a abordagem de um cirurgião ao reparar essa área? Nossa. É um ponto que conecta diretamente essa anatomia detalhada a uma decisão clínica muito comum e crítica. Uma pergunta excelente, que mostra como cada detalhe do nosso mapa interno tem uma consequência prática no mundo real. Fica a reflexão. Muito obrigada pela atenção.